análise social. Isso porque a disponível de uma sociedade, né, a tecnologia disponível de uma sociedade, ela determina em grande medida, como essa sociedade enfrenta problemas, como essa sociedade se reproduz e como essa sociedade, enfim, enfrenta quaisquer dificuldades que ela tem. Um exemplo clássico é o que estamos vendo agora no caso desta pandemia. Em razão do isolamento social, nós conseguimos resolver várias questões, vários problemas, por meio das tecnologias que nos são disponíveis hoje. Veja só, por exemplo, essa palestra, né, eu poderia estar presente aí, fisicamente, em Marília com vocês, mas, em razão da pandemia, não foi possível, mas foi possível fazer essa videoconferência precisamente porque essa tecnologia hoje nos é disponível. Se essa pandemia ocorresse há 50 anos atrás, as soluções que nós daríamos para resolver os nossos problemas seriam, obviamente, condicionadas às tecnologias disponíveis naquele dado momento, naquela dada circunstância, naquele dado local. De modo que, em qualquer tipo de análise, eu acredito que seja fundamental a gente entender a posição da tecnologia quando nós falamos em aspectos políticos, econômicos ou sociais de qualquer sociedade. Não é possível compreender adequadamente essas esferas, esses sistemas, numa sociedade, sem você fazer referência às tecnologias disponíveis. É por isso que as tecnologias da quarta revolução industrial, elas causam impactos nas mais variadas esferas, e, obviamente, a esfera política não está fora disso. Então, o foco dessa nossa discussão de hoje é trabalhar um pouco dos impactos dessas tecnologias que nós temos hoje, da quarta revolução industrial, com ênfase em que medida essas tecnologias afetam, diminuem ou podem aumentar a democracia, né? A ideia de democracia, os direitos democráticos e tudo o que uma democracia representa, sobretudo o conceito de democracia típico do pós-guerra, no sentido de que a democracia é muito mais do que a participação popular, ela exige o respeito a direitos e garantias fundamentais. Pois bem, para a gente começar a entender o processo de importância social da tecnologia, o aumento dessa importância com o tempo, eu acredito que seja necessário trazer aqui alguma base teórica. E a base teórica que eu vou utilizar para a gente começar essa discussão é Max Weber, né? Max Weber tem uma compreensão peculiar do que é o processo da modernidade, do que é a modernização, né? Tentando compreender, obviamente, ali no século XIX, transição para o século XX, os processos de transformação social que aconteceram no contexto das revoluções liberais, que aconteceram ao longo ali dos 1600, 1700 na Europa. Para tentar compreender esse período, o Max Weber vai nos falar sobre o conceito de ação social. E dentre as várias formas de ação social que o Max Weber nos traz, ele traz alguns tipos que nos são importantes, né? Um dos tipos de ação social, ou seja, aquela ação do indivíduo dentro da sociedade, é uma ação de tipo tradicional. Aquela ação que o sujeito faz e age daquela forma como ele age em razão de uma tradição que ele obedece, em razão de um costume arraigado naquela sociedade em que ele vive, né? Essa é uma forma típica de convívio e de ação dos indivíduos na Idade Média, por exemplo, né? Então você pega lá o sujeito que vive no século IX, X, XI, no contexto medieval, ele trabalha lá num feudo e ele produz lá os seus alimentos, enfim, planta, vive a sua vida de uma maneira bastante tradicional. Ele age de forma tradicional, ele faz aquilo que se espera que ele faça, através de um costume arraigado daquela sociedade, né? Os poderes são constituídos e são estáveis, de certa maneira, em razão de tradições que sustentam aqueles poderes. A sociedade se reproduz de uma maneira bastante ligada a tradições. Entretanto, Max Weber vai perceber que, ao longo dos séculos, começa a se ter uma predominância de uma forma de ação diferente, que é uma ação que ele vai chamar de ação racional com respeito a fins. Ação racional com respeito a fins. Trata-se aqui de uma ação racional. O sujeito calcula, pensa, né, prevê os resultados da sua ação, as consequências da sua ação, e busca o melhor caminho para alcançar determinadas finalidades. Trata-se de uma ação ligada à calculabilidade, à previsibilidade e à eficiência.
O sujeito vai traçar um projeto de ação de modo que ele alcance os seus resultados da maneira mais eficiente possível. Isso é, vai alcançar os seus resultados com o mínimo de esforço possível. Essa é uma mentalidade associada ao que Weber vai chamar de uma mentalidade capitalista, porque ela está, obviamente, bastante associada à própria busca pelo lucro. Ora, o sujeito que trabalha num feudo não está visando produzir mais. Ele não tem um propósito para que ele produza mais. Isso porque não há um mercado no qual ele possa vender eventuais excedentes de produção. Quando o processo de comercialização da sociedade, ou melhor, de mercantilização da sociedade, começa a crescer na Idade Média, com o aumento das cidades medievais, isso a partir do século XII especialmente, Weber repara uma crescente importância e predominância desta ação social referente, ou melhor, dessa ação racional referente a fins. Ou seja, cada vez mais nós temos indivíduos nas sociedades que pensam racionalmente visando eficiência. E a produção típica da cidade, dos comerciantes que começam a ganhar importância, é uma produção que visa eficiência. Precisamos produzir o máximo possível, no menor tempo possível, com o menor custo possível. Essa é uma ação que passa a ser predominante. Aquele modo de ação tradicional, típico do antigo regime, típico do modelo feudal, começa a entrar em desuso e há uma predominância social desta ação racional referente a fins. Essa ação visa, então, a eficiência. Né? Eu sei que isso pode parecer um pouco desconectado com o nosso tema, mas é absolutamente relevante. Isso porque essa necessidade de se produzir mais no mínimo de tempo possível, ela, obviamente, vai desaguar nas transformações tecnológicas. Afinal, uma máquina produz de forma muito mais eficiente que um humano, de uma forma geral. Ou seja, uma máquina tem muito menos custo e ela é muito mais eficiente, ela pode trabalhar 24 horas por dia, enquanto o ser humano tem limitações físicas para trabalho. Né? Com isso, esse processo de aumento da importância da ação racional com respeito a fins, ele vai se expandindo pela sociedade, até que, obviamente, nós chegamos no momento em que isso vai desaguar nas transformações tecnológicas. Eu vou trazer aqui para vocês um breve retrospecto das revoluções industriais, mas, obviamente, eu vou passar rápido por isso, porque não é o foco da nossa conversa. Teremos a primeira revolução industrial, com a máquina a vapor, o desenvolvimento de ferrovias e os impactos sociais gigantescos. Né? Um processo de urbanização, uma reconfiguração das relações sociais, deixam de ser aquelas relações do campo, permeada por relações de suzerania, vassalagem, por relações ligadas ao regime feudal, e passa a ser ligado a uma forma de sociabilidade típica da modernidade entre empregados, empregadores, e uma nova forma de configuração da sociedade a partir de indústrias que surgem no final do século XVIII e durante todo o século XIX. Já da transição do século XIX para o século XX, ali nos 1900, nós temos a segunda revolução industrial, que vai trazer a energia elétrica, né, com também o motor a explosão, o motor a combustão, e com ele o carro. E o desenvolvimento da indústria automobilística, certamente a mais relevante no contexto da segunda revolução industrial. Ali, o processo racional de produção chega a um nível bastante visível com o Fordismo, né, simbolizado pelo clássico filme do Charlie Chaplin, né, em que tempos modernos, né, em que ele está ali apertando duas porcas com duas chaves na mão, numa clássica linha de produção. E aí nós temos, logo depois da Segunda Guerra Mundial, por volta da década de 70, o que nós costumamos chamar de terceira revolução industrial, que se trata basicamente do desenvolvimento da informática. Os computadores começam a ganhar importância na sociedade e vão se expandindo pela sociedade. Começam com órgãos de Estado, órgãos militares, órgãos de pesquisa e vão aos poucos se alastrando por toda a sociedade. Final da década de 90, ou melhor, durante a década de 90, internet, e aí já nos anos 2000 para frente, especialmente depois de 2010, nós entramos no que nós costumamos chamar de quarta revolução industrial, que vai ter características um pouco peculiares. Teremos aqui algumas tecnologias relevantes, como a expansão dos smartphones, e com isso a expansão significativa do número de pessoas conectadas na internet e com uma qualidade suficiente de internet para, de fato, se comunicar com as outras pessoas. Além disso, teremos também
as mais variadas, os mais variados usos da inteligência artificial. E com ela, o que nós chamamos de Big Data, um conjunto gigantesco de dados armazenados, coletados por aplicativos, sites, blogs, sites de pesquisa, etc., etc., que coletam uma quantidade nunca antes vista de dados sobre todos nós. E são processados por algoritmos, ou seja, são processados por inteligências artificiais com determinados fins. Também temos aqui algumas tecnologias como a internet das coisas, ou seja, a capacidade de todo e qualquer objeto estar conectado à internet. Não só o seu celular, que já é um smartphone, não só a sua televisão, que já é uma Smart TV, mas também tantos outros aparelhos, e absolutamente tudo, na verdade, pode começar a estar conectado à internet, comunicando com os demais aparelhos e, obviamente, coletando dados dos seus usuários. Né? Essa internet das coisas também tem potenciais bastante relevantes para a nossa sociedade. Além disso, temos também a impressora 3D, com capacidade de imprimir coisas e, obviamente, afetar significativamente algumas indústrias, né, que podem ser extintas se as pessoas começarem a imprimir as coisas nas suas casas em vez de comprar dessas indústrias. Além disso, temos o avanço da robótica, da nanotecnologia, a criação de novos materiais, temos também carros autônomos, né, que está ligado de alguma maneira à inteligência artificial, e também engenharia genética, e, enfim, a quarta revolução industrial é caracterizada por uma série de tecnologias que nós costumamos chamar de disruptivas, né, Elas mudam significativamente o rumo das coisas a partir da sua implementação. Então, aqui foi um panorama rápido, muito rápido, sobre algumas das transformações, das revoluções industriais que nós tivemos. A ideia aqui agora é trabalhar com vocês um pouco dos impactos das tecnologias típicas da quarta revolução industrial, especialmente os impactos políticos e aqueles que afetam a ideia de democracia, e no final trazer para vocês duas grandes perspectivas. Como que nós podemos usar essas tecnologias para implementar uma democracia digital, ou melhor, para aumentar direitos democráticos, e como que nós podemos usar essas tecnologias para eventualmente, a construção de regimes autoritários com base no controle informacional. Reparem, e essa introdução teve basicamente esse propósito, como que, primeiro, esse processo de aumento de importância e de prevalência desta racionalidade tecnológica, desta busca por eficiência, como que ele é um processo que não para. Okay? É uma ilusão nós acharmos que a quarta será a última revolução industrial. Assim como era uma ilusão aqueles que estavam na primeira revolução industrial e já achavam que aquele era o ápice possível da tecnologia. Né? Aquela explicação que eu dei no começo sobre o Weber teve esse propósito. Há uma expansão gradual da importância e da prevalência dessa racionalidade tecnológica. E ela só cresce. A segunda questão é referente à instrumentalidade da tecnologia. E é por isso que no final eu vou apresentar dois cenários. A tecnologia, ou melhor, as tecnologias, são instrumentos. Elas não possuem um conteúdo próprio. O que é a marca daquela ação racional com respeito a fins do Max Weber. Ela é uma ação que também é chamada, e ela é mais conhecida, na verdade, como ação instrumental. Isso porque ela é um instrumento. Ela é uma forma de ver. Ela não tem um conteúdo. O sujeito pode pensar racionalmente, visar a eficiência para agir de qualquer forma. Quer seja para agir muito bem para fins de, enfim, organizar uma empresa, quer seja para roubar um banco. A forma de ação, a racionalidade é a mesma. O uso para o qual ele está empregando aquela racionalidade é determinado pelo agente. O mesmo se dá com as tecnologias. Elas são ferramentas. E elas, portanto, se destinam aos usos que lhes são programados. Ou seja, as tecnologias farão aquilo que nós programamos elas para fazer. E, portanto, daí eu consegui apresentar no final para vocês duas perspectivas, que você pode, de uma maneira binária, separar como sendo uma perspectiva positiva e uma perspectiva negativa. Mas, enfim, as tecnologias podem ser usadas para quaisquer finalidades
que os seus usuários queiram. Pois bem, começando então com alguns impactos típicos dessas tecnologias que caracterizam a nossa era, e eu sei que muitos de vocês aqui compreendem bastante dessas tecnologias. Uma das questões que a gente tem que compreender é que a transição, a partir da terceira revolução industrial, começa a diminuir a importância da indústria. Pessoal, a primeira revolução industrial e a segunda revolução industrial são características do capitalismo industrial. A sociedade era uma sociedade industrial. O poder econômico, as transformações daquela sociedade estavam ligadas ao fato de que a indústria era o grande motor daquela sociedade. Quando nós passamos para a terceira revolução industrial, em que vem o computador e a digitalização da sociedade de uma forma geral, a revolução digital, e dali da década de 70 até hoje, o que acontece é uma mudança do eixo do capitalismo. A sociedade vai deixando de ser uma sociedade industrial e vai gradualmente sendo uma sociedade que nós podemos chamar aqui de pós-industrial. Aquela sociedade em que a produção industrial não é tão importante como era no passado. Não preciso falar para vocês aquela clássica frase que menciona que o Airbnb é a maior empresa de hotel do mundo e não possui nenhum imóvel. O Uber tem a maioria das viagens de carro do mundo e não possui nenhum carro. Enfim, o que representam essas mudanças? Representa algo muito importante. A expressividade da produção industrial hoje no mundo não é tão significativa como ela era no passado. Hoje, as maiores indústrias do mundo, o maior fluxo de capital do mundo não está em atividades produtivas, não está na manufatura, não está na indústria, não está na produção e transformação de bens concretos. A maior parte do dinheiro, a maior parte do poder está com as empresas do setor tecnológico. E elas não trabalham com objetos concretos, elas não produzem, elas não são indústrias. Elas trabalham com softwares e não com hardwares. Elas trabalham com ideias, plataformas online, aplicativos, inteligência artificial, marca, coisas com existência imaterial. A propriedade imaterial ganha importância a partir da década de 70. Eu estou, obviamente, aqui colocando um corte arbitrário na década de 70, mas é um processo. E a propriedade industrial vai diminuindo de importância. Essas tecnologias agora da quarta revolução industrial tornam esse processo ainda mais grave. Vejam a própria impressora 3D, como ela pode acabar com indústrias de uma forma geral. Ao invés de você comprar objetos de uma indústria que produz aqueles objetos e distribui para o mundo todo, você imprime o seu objeto em casa. Aquela indústria não precisa mais existir. Aquele galpão pode fechar, aqueles empregados para a rua, e você começa a desmontar ainda mais a sociedade industrial, que já está em franco declínio. E esse é um ponto importante para as conclusões que a gente vai tirar ao longo deste curso. Para vocês aí, da Faculdade de Relações Internacionais, vale ressaltar o conceito de soberania. Ora, o conceito de soberania que nós trabalhamos é um conceito de soberania do Estado moderno, lá do século XVI, que prevalece até hoje do ponto de vista conceitual, né? O poder de autodeterminação de um Estado. Agora, a nossa noção de soberania, típica da transição da Idade Média para a Idade Moderna, é um conceito de soberania ligado ao que os advogados, os juristas, né, que também eu sei que tem alguns aqui presentes, vão chamar de jurisdição. Né? A soberania é o poder do Estado de autodeterminação dentro dos seus limites territoriais, dentro da sua jurisdição, até onde a sua lei alcança. Não é isso? Agora, esta limitação territorial das nações, que está associada ao nosso conceito de soberania, como que ela fica no ambiente online, que é hoje um ambiente muito mais relevante do que o ambiente físico? O ambiente online não tem fronteiras delimitadas de forma clara. E, portanto, o conceito de soberania que nós usamos é absolutamente defasado. Não só por esse motivo, teriam outros motivos aqui, não tecnológicos, mas, enfim, eu não tenho tempo para discutir soberania com vocês, mas, enfim,
não existe mais essa limitação territorial. Não existe mais. E ela não está associada mais ao conceito de soberania, senão nos manuais de ciência política. Né? Então, isso é uma questão que a gente precisa compreender, os impactos dessa transformação de uma sociedade industrial para uma sociedade pós-industrial. Queria destacar aqui com vocês que, nesse processo, o Bauman vai ressaltar, no seu clássico Modernidade Líquida, que nesse processo de transição da sociedade industrial para a sociedade pós-industrial, há uma separação entre o capital e o trabalho. Capital e trabalho eram coisas casadas na sociedade industrial. O capital precisa do trabalhador para se reproduzir. O capital só se reproduz na produção. E para a produção você precisa de operário. E o operário precisa da fábrica. Não tem como. Um está junto com o outro. Não há o que fazer. Na sociedade pós-industrial, há uma separação de capital e trabalho. O capital não depende mais do trabalhador para se reproduzir. O capital se reproduz com especulações imobiliárias, com especulações no mercado financeiro ou com o uso de tecnologia. Ele não precisa mais do empregado para a reprodução do seu próprio capital. Essa é uma mudança estrutural em termos econômicos gigantesca. Poderíamos falar horas sobre isso e como que as teorias marxistas, por exemplo, precisam ser revistas à luz da falta de dependência do capital com relação ao trabalhador. Não é isso? Vejam como que as greves são cada vez mais inefetivas. Essa é uma evidência de como essa relação de poder não é mais aquela relação do século XIX. Ora, precisamente porque nossa sociedade não é mais a sociedade do século XIX. Outra questão, agora já entrando mais nas tecnologias da quarta revolução industrial, se refere à internet das coisas. Hoje nós temos smartphones, temos smart TVs, temos smartwatch, e vocês sabem que já existem casas conectadas, uma smart house. Ou seja, uma casa, você contrata empresas e ela automatiza toda a sua casa. Então você consegue coordenar o seu ar-condicionado, a sua geladeira, enfim, você consegue conectar boa parte da sua casa. O seu alarme, o seu portão, etc. A sua porta, por aí vai. É fácil imaginar uma smart house, uma casa toda conectada. Também é fácil imaginar um prédio todo conectado. Um prédio que identifica todos os seus elevadores, todas as suas catracas, tem uma organização dos seus lixos que também estão conectados para fins de coleta e separação de lixo, identifica vazamento de gás, identifica fluxo de carros. Tudo isso é muito fácil de ser feito hoje. Estendam este pensamento para uma smart city, uma cidade toda conectada. E, obviamente, um país todo conectado. Teremos uma sociedade inteira conectada. O ônibus conversa com o ponto de ônibus, que conversa com o semáforo, e toda essa conversa entre aparelhos conectados faz com que não seja mais necessário uma coordenação do tráfego urbano. Caminhões de lixo com lixeiras, asfalto, a porta da sua casa, a sua lixeira, enfim, o seu carro, que no futuro será autônomo, tudo isso conectado entre si, numa sociedade inteirinha conectada e funcionante. Ponto positivo, podemos criar uma sociedade sustentável com isso, sem dúvida. Ponto negativo, imagine a quantidade de dados seus que são fornecidos a todas estas redes, ou melhor, a todos esses aparelhos conectados à internet. A produção de dados aqui seria absolutamente gigantesca, possibilitando um controle dessa sociedade muitíssimo grande. E esse controle está associado a mais uma das questões importantes, que é o aumento do monitoramento e privacidade com relação a essas tecnologias. Vejam o quão fácil é hoje monitorar os cidadãos por conta das tecnologias. Afinal, todo mundo, ou boa parte da sociedade, o Brasil a gente nunca pode afirmar isso, mas boa parte da sociedade brasileira mesmo tem smartphone. Boa parte, não todos, é claro. O Brasil é um país muito desigual e nós sabemos que a gente não pode estender todas essas afirmações, mas boa parte da sociedade possui smartphone. Portanto, a sua capacidade de ser controlado é bastante grande. A China possui um programa, um aplicativo de inteligência artificial chamado de Plataforma de Operações Conjuntas Integradas. É um software que monitora os seus cidadãos. Monitora o seu comportamento online, monitora a sua participação em eventos coordenados pelo Partido Comunista Chinês,
monitora atipicidades na sua conta de energia, monitora se você tem passagens pela polícia, é claro, monitora se algum parente seu tem passagens pela polícia, monitora suas viagens, quando você foi, para que você foi, monitora sua vida offline. Existem câmeras de vigilância com reconhecimento facial. E eu não preciso falar para vocês que essa é uma tecnologia velha, porque todos vocês têm celulares com reconhecimento facial. Isso permite um nível de vigilância da sociedade gigantesco. E a China, de fato, faz isso com um programa de crédito social, em que ele atribui pontos para esses cidadãos a partir desse aplicativo, e a pontuação desses cidadãos impacta em ele conseguir empréstimos com o governo, e ele conseguir serviços públicos, etc, etc. Vejam como isso pode se expandir para vários cenários ligados a uma vigilância absoluta da população. Aqui a referência, obviamente, é ao 1984, de George Orwell, onde você tinha um nível de vigilância implementado por meio da tecnologia. Essa é uma perspectiva bastante ligada à obra 1984. Né? E não precisamos ir muito longe para isso. Dentro da tecnologia de inteligência artificial, nós temos os usos mais variados da inteligência artificial pelo governo, em vários cenários possíveis. Meus caros, a expansão do uso da inteligência artificial para resolver processos judiciais, para organizar dados do governo, para executar tarefas públicas, é uma realidade. Isso já existe e vai se expandir. Por quê? Porque o governo precisa economizar dinheiro. E os atos praticados pelo governo são, em grande medida, repetitivos. Nós não precisamos de humanos para isso. As máquinas podem fazer isso com mais eficiência, com mais rapidez. E, portanto, o uso da inteligência artificial pelo governo tende a expandir em qualquer lugar. Até mesmo por conta da eficiência, do barateamento dos serviços públicos. E aí entram problemas gravíssimos sobre o uso da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, de uma forma geral, ela se vale de uma análise de dados, a partir de algoritmos. Quais dados são analisados por qual algoritmo? Aí que estão as grandes questões. Como que esse algoritmo é programado e qual é a base de dados na qual esse algoritmo aprendeu? E aí está o grande problema. As decisões tomadas por uma inteligência artificial são decisões que ela toma com base na análise que os algoritmos fazem de dados passados. E, portanto, as decisões de uma inteligência artificial tendem a reproduzir padrões de desigualdade do passado. Vou dar exemplos para vocês entenderem o que eu estou falando. Há pouco tempo atrás, hoje não mais, você colocava no Google Tradutor, por exemplo, a frase "The doctor is here". Uma frase em inglês. Em inglês não tem diferença de gênero. Doctor, doutora ou doutor, certo? Como que o Google traduzia isso? Pela sua base de dados, a maioria dos doutores eram homens. E, portanto, ele sempre traduzia "The doctor is here" por "o doutor está aqui", ainda que fosse doutora. Qual que é a grande questão? Se ele mapeia que 70% dos homens são doutores, e por isso ele dá o resultado em masculino, doutor, qual que é a grande questão? 100% dos resultados serão doutor, e não doutora. Então, o que ele faz é reproduzir uma situação do passado e perpetuá-la no futuro. As inteligências artificiais são cheias de fazer isso. É uma forma de compreender a inteligência artificial, verificando que ela reproduz padrões. Nos Estados Unidos, havia um aplicativo, não sei se usam ainda, chamado Compass, com 2 S, que era um aplicativo para ver a probabilidade de reincidência de criminosos, fazendo perguntas. Algum parente seu já foi preso? Você vive numa região perigosa? Ora, quem pratica um crime vive em região perigosa. Isso é um grande fator para a pessoa entrar na criminalidade? Não é? Enfim. Isso é um fator para ver se ele tem uma chance de reincidência? Não. Isso é o seguinte, ele mapeia toda a vida passada do sujeito, que é os dados deles do passado, e toma a decisão com dados do passado. Ora, foram essas características do passado que levaram o sujeito a cometer um crime. E aí, por conta do sujeito viver numa região pobre, ele não pode sair da cadeia porque ele tem alta chance de reincidência.
Histórico profissional. Nunca teve emprego fixo. Por que você nunca teve emprego fixo? Você hoje não pode sair da cadeia. Ora, reparem como eu reproduzo o padrão. Se o sujeito não pode sair da cadeia porque não teve emprego fixo, ele nunca terá um emprego fixo. Basicamente, você reproduz o padrão do passado. As decisões de uma inteligência artificial são algoritmos que mapeiam dados passados e prevêem ações futuras. Logo, ela reproduz desigualdades, preconceitos e discriminações. Falando em inteligência artificial, não podemos esquecer das redes sociais. Sei que muitos de vocês querem, obviamente, essa visão, porque é um dos pontos mais conflituosos hoje em dia. E os algoritmos das redes funcionam da mesma maneira. O seu Facebook, o seu Instagram, mapeiam o seu comportamento na rede e direcionam o seu conteúdo futuro com base no seu comportamento passado. O que nós chamamos de nudging. O nudging é o empurrãozinho. O nudging é uma arquitetura de escolha. O Facebook sabe que você curte aquele tipo de conteúdo, então você entra no Facebook e ele te indica mais daquele conteúdo. Qual é a grande questão disso? Você acaba criando as famosas bolhas virtuais. Não é isso? O sujeito só curte coisas malucas, o Facebook vai jogar para ele cada vez mais coisas malucas. E ele vai achar que aquela maluquice é a realidade, porque ele entra no Facebook e só tem maluquice. Eu vou dar um exemplo para vocês, um pouco drástico, mas eu acho que vale o entendimento. Imaginem que vocês aí da Unesp, algum aluno, queira montar um grupinho ali, bastante radical. Um grupo racista, um grupo neonazista, qualquer coisa bastante radical. E aí ele tenta fazer isso sem redes sociais. Meus caros, fazer isso hoje sem rede social, imagine a dificuldade desse sujeito para achar 5, 6 membros. Como é que ele ia abordar as pessoas? E aí, eu estou montando um grupo aqui e tal. Não ia rolar. Vejam como é fácil montar um grupo desses com o Facebook. Você monta a página e o Facebook faz o trabalho para você. Ele sabe as pessoas que têm aquele tipo de padrão e indicam a sua página. Rapidinho você tem 100, 200, 300 malucos. Muito fácil juntar pessoas extremistas no ambiente desse. E mais do que isso, ainda que no contexto social da própria faculdade, esse sujeito sofra algum tipo de coerção daquele meio social no qual ele está, quando ele vai para o Facebook, o que tem no Facebook de um sujeito como este? Ora, o Facebook sabe os interesses dele e reproduz para ele aqueles interesses. Ele entra no Facebook dele e ele só vê notícias, postagens, fotos, indicações de coisas daquilo que ele gosta. Que no caso são essas questões extremas que eu mencionei. Portanto, ele acha que aquilo é a realidade do mundo e vive na sua própria bolha. Isso é uma questão bastante problemática da quarta revolução industrial. Como que as redes sociais elas acabam tendo efeitos significativos na supressão da nossa subjetividade. O nosso poder de escolha fica reduzido porque o nosso poder de escolha está condicionado aos algoritmos de funcionamento das redes. Você é livre para escolher dentro das postagens que ele te indicou. E ele te indica postagens com base naquilo que você viu no passado. Reproduzindo padrões. Achar que alguém vai mudar de ideia em 2020 não é fácil. Por quê? Precisamente porque é o Facebook, é o Instagram, é o próprio Google fazendo essa retroalimentação dos padrões do passado. Reparem como esse cenário que se constrói é um cenário que mitiga quando não suprime a subjetividade humana. Meus caros, a subjetividade humana é um dos conceitos fundantes dos nossos sistemas políticos e jurídicos na aurora da modernidade. A ideia do sujeito soberano, dono de si mesmo, com autodeterminação. Né? Uma noção bastante kantiana. Esse conceito de subjetividade, ele vai se corroendo com a virtualização das relações sociais. Por quê? Você não fala tanto com as pessoas mais pessoalmente. Você fala com as pessoas mais por mensagens. WhatsApp, Instagram, Facebook. Eu não estou falando das pessoas que você conhece de longe. Eu estou falando das pessoas que moram com vocês. Estou falando do seu amigo mais próximo. Você fala com o seu amigo mais próximo mais pelo celular do que pessoalmente. Mas o que é isso? Isso significa que falar por mensagem não é o mesmo que falar pessoalmente.
E eu estou aqui tentando um processo ligado à concepção de supressão da subjetividade. Falar numa mensagem é falar com uma foto. E é falar por texto, não é falar. Você é uma pessoa falando e outra pessoa digitando. Porque o que você fala está condicionado à sua linguagem. O que você escreve está condicionado à sua capacidade de escrever. Mais do que isso, nunca há garantia de que quem está do outro lado do teclado é realmente o seu amigo. Parece maluquice, mas você concorda com o que eu estou falando. Salvo se você tiver uma videoconferência, não há garantia de que quem está do outro lado é a pessoa com quem você está falando. Isso não é um processo tão consciente, tá? Isso é um processo que, às vezes, inconscientemente está lá. Não há garantia de que aquela pessoa é aquela pessoa. É uma representação daquela pessoa, naquele perfil que ela tem no Instagram, naquele perfil que ela tem no Facebook. Aliás, quantos de nós ou somos ou não conhecemos pessoas que são diferentes nas redes sociais do que são pessoalmente? Porque criam na rede social um mundo que é o mundo dela das redes sociais. Aí você diz, veja só, o mundo que ela cria nas redes sociais é um mundo falso. Ela não vive assim. Falso pressupõe que existe uma realidade, que é o mundo real. Né? A grande questão é qual é o mundo mais importante para ela. E qual é o mundo no qual ela efetivamente vive mais. Me parece que é uma questão referencial, e não uma questão de realidade e mentira. Será que a pessoa é tão bonita quanto ela é no Facebook ou no Instagram? Ou será que, na verdade, a realidade, ela fisicamente é uma representação falha do que ela realmente é nas redes? Porque, afinal de contas, eu vejo ela muito mais nas redes do que pessoalmente. Então, o que é que vale? O que é que fica no meu inconsciente? Qual é a imagem da pessoa que fica? Qual das duas fica mais? Qual das duas é mais importante? Ainda que você não diga que uma prevalece sobre a outra, você sabe que essa imagem da pessoa nas redes está lá. Está condicionando a sua percepção sobre essa pessoa. Então, qual é a realidade? Me parece uma questão referencial, ligada a um processo de supressão da subjetividade humana. E eu vou mais além com isso. O seu poder de escolha é uma ilusão de poder de escolha. Porque os nossos hábitos, as nossas práticas estão fortemente condicionados pelos algoritmos das redes sociais. E eu não estou me colocando acima disso, tá? Não estou me colocando acima disso. Sou parte disso. Eu tenho redes sociais. Né? E, portanto, eu sou parte disso. Eu recebo das redes aquilo que elas sabem que eu quero receber. E eu, automaticamente, quando vejo, gosto ou não gosto de informações que eu recebo, independente de eu checar antes, não checar antes, de eu validar a fonte, de eu analisar melhor. A gente recebe muita informação hoje em dia. Eu sou parte desse processo, como todos nós somos. Um processo ligado, portanto, à supressão de subjetividade. É um dos pontos importantes, e se você analisar algumas teorias sobre controle político, você sabe que um dos primeiros passos é desconstrução de subjetividade. É mais fácil coordenar pessoas que não pensam por si próprias, que reproduzem pensamentos de terceiros ou de algoritmos. Agora, para finalizar, porque eu tenho que abrir um espaço para perguntas, acredito, né? Eu vou só colocar duas grandes perspectivas para vocês. Dois grandes caminhos em que nós podemos seguir. É uma divisão binária, sim, mas para fins didáticos e conceituais eu acho que vale a pena. A tecnologia, como eu disse para vocês, ela é um instrumento, de modo que ela pode ser usada para os mais diversos fins. Então, inicialmente, eu quero destacar com vocês a utilização das tecnologias para expansão de direitos democráticos. E depois, eu falo com vocês sobre o uso da tecnologia para fins de criação de regimes autocráticos. Meus caros, vamos falar um pouco bem da tecnologia, para ninguém sair daqui tão assustado. A tecnologia traz grandes inovações. A internet traz grandes inovações. A internet amplia significativamente o acesso das pessoas à cultura, o acesso das pessoas à informação e o acesso a dados públicos. Sim, transparência. Meus caros, o que era transparência antes da internet? Como você acessa os dados do governo, as informações, as leis, sem internet? Há uma dificuldade tecnológica muito grande. A internet traz uma possibilidade de transparência dos atos públicos nunca antes vista. Muito, muito longe disso. Então, a primeira questão é entender que nós já temos efeitos positivos com relação à tecnologia. Me parece que nós temos muito mais transparência hoje do que nós tínhamos antes da internet. Mais do que isso, a internet traz grandes possibilidades. Sim, de expansão de direitos democráticos.
Vários países já se valem da internet e das mais variadas tecnologias para a implementação de votações online ou discussões online. Taiwan, Estônia, Suíça são precursores na utilização da internet, das mais variadas tecnologias, para reduzir gastos públicos e para implementar uma maior participação popular nas decisões. Nós sabemos que é inviável fazermos plebiscitos a todo momento. Por quê? Porque custa caro, colégios eleitorais, enfim, você precisa organizar uma série de coisas, urnas eletrônicas, é uma movimentação cara. É, de fato, complicado fazer esse tipo de ação com frequência. Se nós conseguirmos usar a tecnologia para isso, podemos ter uma maior participação direta da população nos assuntos públicos. Eu sei, temos desafios tecnológicos pela frente. Como se vai garantir que quem está lá do outro lado é aquela pessoa? Pessoal, nós temos mecanismos hoje. Vou dar um exemplo bobo, mas vejam, por exemplo, o certificado digital. É uma das grandes possibilidades. Então, poderemos, com o tempo, ter mais e mais uso da tecnologia para se implementar uma maior democracia. Fato. Questão importante. Nunca se esqueçam de que existe o conceito aclamado de inclusão digital, mas eu não me preocupo com inclusão digital. O que mais me preocupa é a exclusão digital. Quando nós incluímos pessoas na tecnologia, nós tornamos a tecnologia um padrão. E quem está fora deste padrão, ou seja, quem não consegue acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos por qualquer motivo, falta de contato com tecnologia ou pobreza extrema, fica fora deste padrão. Exemplo simples aqui, tá? Supondo que nas próximas eleições só possa votar quem tem uma carteira de eleitor no celular digital, como já tem a carteira de habilitação para dirigir. Só pode votar quem tem a carteira digital. A outra carteira física está banida. Olha que legal, uma tecnologia, não precisamos mais carregar documentos, que legal, bacana, pode ser tudo automatizado, ok. Quem tem smartphone no Brasil? Essa não é a pergunta. A pergunta é quem não tem. A pergunta são as milhões de pessoas que, em razão dessa evolução tecnológica, ficarão de fora do processo democrático. Por quê? Por qualquer motivo, não tem condições tecnológicas de acompanhar esses avanços. Então, precisamos entender a pluralidade do Brasil, a nossa construção histórico-social múltipla, e compreender que os processos de transformação social ligados à tecnologia geram uma exclusão digital. Pessoas são excluídas da participação em processos porque não possuem conhecimentos necessários em informática, não possuem conhecimentos necessários ou, obviamente, não têm condições financeiras de acompanhar essas tecnologias. Essa é a nossa realidade. Não só do Brasil, né? Da maioria expressiva dos países no mundo. Então, sempre se lembrem de que, sim, podemos usar a tecnologia para fins de se implementar maior democracia. Mas, lembre-se de que toda inclusão é automaticamente uma inclusão. É uma exclusão. Toda inclusão é uma exclusão em algum momento. E é preciso sempre pensar naqueles que são excluídos, antes de pensar naqueles que são incluídos. Que a grande importância está em quem está excluído. Esse é o grande problema. Várias mudanças podem ser feitas para que determinados grupos sociais específicos sejam excluídos de processos eleitorais. E isso pode ser feito com a tecnologia de uma maneira muito simples. Muito simples. A tecnologia, meus caros, pode ser usada como aquela que resolve os problemas. Aquela que é neutra nos seus resultados. Aquela que é eficiente. E aquela que toma as decisões por ela própria. Como se não tivesse um humano por trás programando o algoritmo. Entrando nesse ponto, vamos à problemática. O uso das tecnologias atuais para a implementação de regimes autoritários. Isso está ligado ao uso da inteligência artificial, que cada vez mais pode se expandir no seu uso público, cada vez mais pode ser utilizada para a implementação de ideologias específicas, que serão apresentadas de uma outra forma. É o famoso uso tecnocrático das novas tecnologias. Podemos usar as novas tecnologias como se elas fossem
uma resolução neutra do problema, imparcial dos problemas. A tecnologia é a técnica, neutra, impessoal, desinteressada, aquela que resolve os problemas com eficiência, como uma calculadora. Calcula melhor que qualquer pessoa, não erra, e é mais rápida. Só que não é tão simples com mecanismos de inteligência artificial. Temos os algoritmos e os bancos de dados. Mexendo os dois, você mexe os resultados da máquina. Mas isso não vai ser apresentado. O que vai ser apresentado é a eficiência e a neutralidade. Não é uma concepção ideológica. Pelo menos no discurso não será. Será um discurso que vai apresentar essas tecnologias como aquelas que resolvem os problemas da humanidade. E longe das políticas de direita, esquerda, etc, etc. Vai ser apresentada como neutra, mas vai ser um instrumento para a implementação de ideologias específicas, visando, sobretudo, a despolitização da sociedade. E a transferência de decisões que são democráticas para máquinas. Sim, a transferência de decisões que eram democráticas para máquinas. Esse é o grande risco, meus caros. As tecnologias de Big Data e inteligência artificial passarem a substituir as deliberações democráticas. Um governo que possui tantos dados sobre o seu cidadão pode chegar a grandes conclusões. Exemplo, no clássico livro A Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab, estou com ele aqui, por acaso, ele vai perguntar para o pessoal lá do Fórum Econômico Mundial se até 2025 algum governo vai substituir o censo por Big Data. E a maioria expressiva acha que sim. Até 2025 algum governo vai deixar de fazer o censo para usar Big Data. Ou seja, o governo não precisa mais passar de porta em porta perguntando quanto você ganha, se você é branco, se você não é, se você é cristão, se você não é, quantas pessoas moram na casa, quantos filhos você tem, para mapear a sociedade. O governo já vai ter isso pronto pelo mapeamento da grande quantidade de dados que ele tem dos seus cidadãos. Dados esses que são aumentados significativamente, de segundo a segundo, conforme você assiste isso, conforme você mexe no seu celular, mais e mais dados sobre você são gerados para alguma plataforma. Todos esses dados concentrados na mão do governo, ele não precisa fazer censo, ele já tem todos esses dados na sua mão. Então, é bem provável que no futuro começaremos a ter mecanismos relacionados ao uso de inteligência artificial para a supressão de direitos democráticos. E para uma maior vigilância e monitoramento da sociedade de uma forma geral. Vejam lá o exemplo do aplicativo chinês que eu mencionei para vocês, e como nós podemos ter um grande monitoramento da sociedade de uma forma geral. A referência clara aqui, repito, é o George Orwell, 1984. Essa visão negativa sobre o desenvolvimento da tecnologia usada para fins totalitários, autoritários, é associada, obviamente, ao George Orwell. Aliás, George Orwell foi brilhante naquele livro por vários motivos. E um dos mais brilhantes, na minha visão, é a nova língua. Não sei se todos vocês leram e se lembram do 1984, mas um dos grandes projetos daquele Estado narrado no filme é a modificação da língua inglesa para uma nova língua, em inglês Newspeak. Uma nova língua cujas estruturas semânticas e cujo dicionário vai impossibilitar que você critique o governo. Ou seja, é a construção de uma linguagem que, em razão das características da língua, você não consegue criticar o governo. Assim como você não consegue falar saudade em inglês. Você chega perto, mas você não fala. Só para você entender como que a linguagem condiciona a nossa percepção da realidade. A nossa percepção da realidade está condicionada à nossa capacidade linguística. E hoje, com os algoritmos que nos circundam, a nossa capacidade de compreensão da realidade está determinada pelos algoritmos de funcionamento das redes sociais. Há um processo de desconstrução da subjetividade muito grande. Para concluir, eu deixo uma frase aqui para vocês, uma provocação que me instiga bastante nas minhas pesquisas, que é a seguinte:
os institutos jurídicos e políticos que nós usamos até hoje, direito, Estado, soberania e tantos outros, direitos fundamentais, todos os conceitos que nós temos, políticos e jurídicos, são conceitos que remontam ao final do século XVIII e século XIX. São conceitos criados dentro de uma sociedade industrial e para uma sociedade industrial. A grande questão é se esses conceitos, se o nosso direito, se a nossa organização política, a nossa forma de ver o governo, a nossa forma de ver as leis, a nossa forma de ver a soberania, o Estado e a democracia, se esses institutos sobreviverão a uma sociedade que não é mais industrial, mas é pós-industrial. E é substantivamente alterada, substancialmente alterada em razão das novas tecnologias. A grande questão é, né, será que esses institutos, criados dentro de e para uma sociedade industrial, será que eles sobreviverão a uma sociedade pós-industrial? E é por isso que a grande conclusão aqui, de alguma maneira, é de que a democracia, que também é um conceito que surge neste contexto das revoluções liberais do século XVIII e XIX, né? Por isso que a democracia, né, em razão da tecnologia, tem hoje o seu futuro incerto. Era isso, meus caros. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para responder a eventuais perguntas. Obrigada, professor. Meu nome é Cauane, também sou representante do PET hoje, e eu vou abrir agora a sessão de perguntas. Quem se sentir à vontade para mandar as perguntas pode já enviar pelo chat. A gente até agora tem uma pergunta, professor, então acho que ainda não dá para separar por blocos ou coisa assim. O senhor já quer responder ela? Deixa eu ver qual é. É da Adriana Morim. Na sua opinião, qual o caminho para que ocorra de forma eficaz a privacidade dos seus usuários sem invasão desses dados? Bom, então é uma questão referente à privacidade de dados de uma forma geral, né, Adriana? Bom, no caso da privacidade de dados, Adriana, aí um pouco mais do ponto de vista jurídico, o que nós temos hoje é uma legislação específica, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela entrou em vigor, se eu não estiver enganado, dia 17 de setembro, entrou em vigor este mês, portanto, e é uma lei de 2018, que entrou em vigor só agora, e que ela, obviamente, norteia e regula toda essa questão da proteção de dados dos usuários, tanto os dados eletrônicos, digitais, quanto os dados físicos, eventualmente guardados por quaisquer empresas. Busca regular essa questão. Vamos lembrar que no passado recente, né, isso foi bastante importante. Tá? Há pouco tempo atrás, nós tivemos vários vazamentos de informações de usuários relevantes de várias empresas, como a Adobe teve um vazamento grande há pouco tempo atrás. Né? O Facebook, né, que acho que, se não estiver enganado, foi em 2016 ou 2018, teve os dados de 50 milhões de usuários hackeados. Eu fui um deles, recebi uma informação do Facebook de que os meus dados haviam sido tomados por um terceiro, eles não sabiam quem era e nem quais dados eles pegaram de mim. Eu recebi essa informação do Facebook. Deveria ter tirado um print disso na época, não tirei. Então, assim, nós tivemos venda de dados ilegais. Veja um caso clássico da Cambridge Analytica, que é o caso lá da empresa contratada pelo Trump para organizar a sua campanha. Isso está narrado lá naquele documentário Privacidade Hackeada. Conta um pouco do funcionamento da Cambridge Analytica. Se você pesquisar um pouco mais, você vê a importância desse mercado de dados no mundo, né? Isso é uma questão bastante relevante, né? Mas então, Adriana, é o seguinte, nós temos legislação hoje específica,
Ela vai ser efetiva? Nós não sabemos. Ela entrou em vigor há 2 semanas atrás. Nós não sabemos quanto ela vai ser efetiva, quanto que ela de fato vai surtir efeitos na realidade, e quanto que esses dados vão continuar a ser vendidos, comprados e trocados no mercado paralelo sem o nosso conhecimento. Eu acho que é um pouco isso que eu tenho a responder para você nesse momento. Agora, falar para você como nós nos precavemos disso, muito difícil. Como que nós vivemos hoje sem usar a internet de uma forma geral? Tudo bem, você pode excluir as suas redes sociais. Isso certamente vai te dar uma quantidade muito menor de dados compartilhados no sistema. É um passo. Agora, não compartilhar seus dados, hoje, infelizmente, é impossível. Né? Você não consegue fazer isso por conta da quantidade de mecanismos e aplicativos que estão aí para captarem seus dados. Então, acho que hoje não proporcionar dados para terceiros é quase impossível, você teria que ficar quase que fora desse mundo online. E isso não é muito factível. Né? Professor, o senhor prefere que eu leia as perguntas e o senhor responda depois? Pode deixar que eu leio aqui, não tem problema. Então, a próxima é do Gustavo. Se eu pular alguma, vocês me avisam. Há uma perspectiva de quanto tempo o capital imaterial pode se replicar sem a produção ou, ao menos, serviços prestados por humanos? Excelente a sua pergunta, Gustavo. Existe uma grande diferença da propriedade material com relação à propriedade imaterial. Uma grande diferença. E uma das grandes diferenças é que a reprodução de um e de outro é muito diferente. Reproduzir, transportar, vender, trocar objetos materiais é muito custoso. Aqui pode entender até do ponto de vista logístico. Enquanto que vender, transportar e replicar propriedade material é praticamente gratuito. Você ter um software e replicar esse software e vender o mesmo software para dezenas de clientes é absolutamente fácil. E é muito mais complicado você ter um produto e vender, porque você tem que produzir vários produtos. Então, a capacidade de multiplicação da propriedade material, ela é ilimitada. E se vocês pararem para pensar na propriedade material, meus caros, os recursos naturais não são ilimitados. A matéria-prima base para construir quaisquer coisas materiais, ela é limitada. Tudo bem. Ainda que você pense que estamos falando de coisas que vão demorar milênios para acabar. Mas tudo que se produz do ponto de vista material tem uma base, tem uma matéria-prima limitada. Tudo que se produz do ponto de vista imaterial não tem limite. Não tem limite. É uma produção absolutamente ilimitada. Então, eu acredito, Gustavo, que há uma facilidade muito maior de reprodução da propriedade imaterial, sem dúvida alguma. Tá? Agora, se você está se referindo no final da sua frase a substituição integral de máquinas, ou melhor, substituição integral de pessoas por máquinas, é isso que você está perguntando? Porque me parece que você fala ali no final sobre quanto tempo o capital material pode se replicar sem a produção, ao menos, dos serviços prestados por humanos. Aí, meu caro, nós temos problemas sistêmicos para enfrentar. Porque conforme nós verificaremos a substituição ainda mais gradual e constante de pessoas por máquinas, e isso não é novidade de hoje. Tá? Operários franceses do final do século XVIII já quebravam máquinas de tear para o patrão ter que contratar mais operário. Então, a substituição de pessoas por máquinas é uma realidade antiga. Então, isso continua acontecendo em outros níveis hoje. Então, vai continuar acontecendo isso? Não há dúvidas disso. Isso é assim há 300 anos, não vai mudar agora. Agora, se você está pensando nas questões trabalhistas e sociais, a sociedade vai precisar equalizar isso. Porque se nós chegarmos a níveis insustentáveis de desemprego, a sociedade como um todo não funciona. O nível insustentável de desemprego gera problemas sociais gravíssimos. Criminalidade, a pobreza tem problemas gravíssimos, nós vemos isso no dia a dia aqui no Brasil. Então, vai chegar um ponto que vai ser necessário criar novos postos de trabalho para manter a roda econômica funcionando e manter pessoas dentro do mercado de trabalho. Porque repare que tirar a classe baixa do mercado de trabalho causa um problema econômico também. Então, é necessário que todos estejam incluídos no mercado consumidor. E para que você possa fazer isso, é necessário que essas pessoas estejam empregadas.
Então, você simplesmente não pode gerar essa massa de pessoas desempregadas, porque isso é insustentável. O sistema vai ter que trazer alguma solução para isso. Qual vai ser? Não tenho ideia, veremos. E também, obviamente, eu não vou aqui conseguir te dar um tempo, quanto tempo isso vai acontecer. Né? Realmente, esse seria um exercício de futurologia que eu não vou arriscar. Até porque todo mundo que traz alguma perspectiva de futurologia sobre tecnologia acaba passando vergonha. Então, eu vou me furtar a te trazer um número de quantos anos isso vai acontecer. Questão da Tainá. Como os aplicativos de acompanhamento de casos de Covid podem favorecer um Estado não democrático? O senhor acredita que o monitoramento da doença pode criar novos empecilhos à privacidade e livre circulação das pessoas? Olha, aí, Tainá, a gente precisa entender quais direitos estão em conflito. Existe uma questão de saúde pública aí que é relevante. Então, a gente não pode simplesmente ignorar uma questão de saúde pública, mas existe uma outra questão que é a privacidade, que também é relevante. Então, aí estamos diante de um caso clássico de conflito entre dois direitos. Há uma questão de saúde pública que precisa ser endereçada, precisa ser cuidada pelo governo, e há uma questão de privacidade das pessoas, que não pode ser invadida sem que haja uma boa justificativa para isso. Então, você precisa entender qual é o nível de invasão de privacidade que nós estamos tendo hoje, né? Salvo se eu não tiver conhecimento de alguma coisa, não me parece que esse nível seja tão alto, e qual que é a importância desse controle da saúde pública. Me parece que, a partir do sopesamento desses dois interesses, você conseguiria resolver essa questão. Temos tempo para mais perguntas? Temos. Então, Gabriel pergunta sobre a tecnologia 5G. Gabriel, eu não sou um grande estudioso desse tema, então vou te dar uma percepção bastante superficial aqui, mas, de uma forma geral, o que acontece ali é uma briga muito mais econômica, né? É uma briga muito mais econômica. É óbvio que a tecnologia 5G ela traz uma melhoria substantiva da internet, é ela que pode viabilizar uma expansão da internet das coisas, que eu cheguei a mencionar com vocês, mas me parece que essa difusão negativa que você menciona não está associada à tecnologia em si, mas me parece que ela está muito mais associada a uma questão geopolítica no que tange a visão Estados Unidos versus China, de certa maneira, né, com o Brasil, obviamente, endossando o lado americano, com a atual postura de política externa do Brasil, se é que nós temos uma. Então, me parece que seja muito mais uma questão ali ligada a esses interesses. Tá? O discurso do Trump na ONU na semana passada me pareceu um discurso bastante nesse sentido que eu comentei, né? De uma crítica bastante ferrenha às mais variadas posturas da China. Né? Ele foi bastante amplo na crítica à China ali. Então, me parece que essa questão é uma questão muito mais geopolítica do que referente especificamente à tecnologia em si. O Carlos pergunta qual a perspectiva para a sobrevivência da democracia diante da quarta revolução industrial. Visualizações, estratégias reativas ou ainda criativas que estejam sendo implementadas visando minimizar os impactos negativos dessa padronização que prejudica a pluralidade e a diversidade típicas da democracia? Muito bem construída a sua pergunta. Olha, a perspectiva eu acho que eu já mencionei aqui. Eu entendo de uma forma geral que nós temos um problema bastante complicado para enfrentar. Reparem que eu não consigo dar uma solução clara, é óbvio, é um assunto bastante complexo, mas me parece que o grande problema que a gente tem que enfrentar aqui é a inadequação dos instrumentos que nós temos hoje com relação às novas tecnologias. Foi nesse sentido que eu concluí a minha fala. Existem uma porção de coisas acontecendo hoje por conta das novas tecnologias que nós simplesmente não temos ferramentas para conseguir evitar ou diminuir os impactos sem violarmos direitos e garantias fundamentais que nós consagramos como sendo invioláveis. O que eu estou falando é que essas tecnologias de hoje, elas tendem a causar uma ruptura na democracia, porque ou nós manteremos elas e elas correrão a democracia por dentro,
se valendo das liberdades democráticas, ou, para nós tolhermos esses avanços, nós teremos que nós próprios, por meio de políticas públicas, dar um passo atrás com relação à proteção de direitos, o que me parece uma situação bastante problemática. Quais vão ser os caminhos seguidos? Eu acho que não é uma questão tão simples, eu acho que nós vamos ter ações nos dois sentidos, de uma forma bastante múltipla e variada. Você pergunta se eu vejo ações, estratégias reativas para mitigar os problemas tecnológicos. Olha, ações nós temos. Eu vi duas hoje. Hoje eu descobri que o Facebook está agindo com relação a fake news. Eu consegui... eu sinceramente, pessoal, eu entro muito pouco no Facebook, e quando eu entro só para ver como está o mercado das fake news, para não ficar fora da realidade. Então eu entro lá, olho 3, 4 perfis que eu sei que o pessoal compartilha bastante coisa doida, e vejo como está o nível das fake news, né? E hoje eu entrei e existiam vários posts que o Facebook falou, olha, ele fecha o post e coloca uma frase, essa notícia é falsa conforme verificação feita por avalistas independentes, uma coisa assim. Ele está agindo. Então, assim, as empresas que não fizeram nada nas últimas eleições estão começando a agir. Não vai ser possível publicar anúncios no Facebook pagos do dia 27 de outubro até a eleição por meio do Facebook Ads. Acabei de receber essa informação de um amigo que trabalha com marketing digital. Ele está tomando ações naquilo que lhe compete. Aqui no Brasil, nós temos aí um projeto de lei referente a fake news que também está andando. Então, assim, temos ações? Temos. Serão 100% efetivas contra as novas tecnologias? Acho que a tecnologia, ela continua evoluindo, como eu deixei claro, então, ainda que nós consigamos resolver os problemas das atuais tecnologias, amanhã vem outras, e o direito e as regulações estão sempre atrasadas. Não há como comparar o processo de transformação do direito das estruturas de monitoramento e vigilância do nosso Estado com as evoluções tecnológicas. A tecnologia se reproduz com muita facilidade, basta investimento e pesquisa. E as mudanças legislativas demandam um processo democrático que é muito mais lento. Na hora que o projeto de fake news sair, a fake news já vai ter virado uma deepfake, e aí a gente vai ter que fazer um outro projeto, e não dá para competir em velocidade com a tecnologia. Por isso que respondendo a sua pergunta, eu digo sim, temos ações, mas elas nunca serão 100% efetivas, porque a tecnologia é mais rápida do que a legislação. E professor, Oi? A pergunta agora da Leidiane. Hoje eu percebo que muitas pessoas... Alô, professor, é como o senhor havia mencionado agora há pouco, o senhor tinha falado que eu não sabia quem estava por trás, se alguém estava realmente conversando, se era alguma outra pessoa. É nesse sentido que eu quero lhe falar, é o seguinte, que você não acha que o governo, com a implementação de um orçamento para a segurança cibernética não tem ainda muito a ver com relação a essa era digital, com as invasões de dados, é porque nós não temos essa segurança cibernética? Também tem a ver com toda essa problemática? Você entendeu? Sim, eu acredito que não. Não vejo que é um problema de segurança cibernética. Vejo que é um problema de regulação, de clareza nas contratações dos serviços, que é mais ou menos o caminho que segue a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Não me parece que a atuação do Facebook seja ilegal naquilo que ele faz, mas que ela precisa ser regulada, sim, ela precisa. Não vejo como uma segurança cibernética pode controlar isso, até porque os grandes problemas que nós temos hoje não são de hackeamentos ou coisas do tipo, que aí sim entraria no seu ponto. Se nós tivéssemos grandes problemas referentes a hackeamentos, invasões de dispositivos, de sites do governo, aí é um problema de segurança cibernética. Mas no caso aqui me parece um problema de regulação. A pergunta da Mariana, não, desculpa, não é da Mariana, é a só para seguir a ordem, da Leidiane, referente à conscientização das pessoas. Leidiane,
se você tem discutido política nos últimos anos, você percebe que você está colocando suas fichas no lugar errado. Né? Apostar na conscientização das pessoas é realmente hoje uma aposta um pouco complicada na minha leitura. E para relacionar com a minha fala aqui, eu diria que os algoritmos das redes sociais têm uma grande relevância nisso. Essa conscientização, Leidiane, pressupõe algo que eu não acho que é efetivo. Até porque eu disse para você que eu não acho que eu estou imune disso, e que ninguém está. Somos todos objeto disso. E eu não acho que tem alguém que é consciente e autônomo, em sentido kantiano, o suficiente para estar acima das manipulações que nos cercam, inclusive as dos algoritmos. Então, eu acho que esse conceito de conscientização, ele é uma ilusão. Então, eu não aposto nisso, eu não vejo como isso conseguiria resolver qualquer dos problemas que a gente narrou aqui. Frederico, agradeço pelo elogio. Uma representação interessante na cultura pop para se referir ao ciclo do controle social em torno da tecnologia, uma sociedade de plano social e informativo. Westworld, muito bem lembrado pelo Frederico, para além dos exageros ficcionais, a série dá luz a questões de cunho social e filosófico dessa dinâmica para a potenciação do realismo espiritual. Precisamente, Frederico, Westworld é um grande exemplo, porque lá no Westworld você tem essa noção que eu passei no final do uso da inteligência artificial para fim de resolução de problemas humanos. Vejam a entrevista da robô Sofia, aquela famosa robô que tem cidadania lá dos Emirados Árabes. Ela é perguntado a ela o que ela acha dos sistemas políticos humanos, e ela responde: os problemas humanos são complexos demais para humanos resolverem. Vocês precisam de inteligência artificial. O Westworld vai por aí. Mariana pergunta sobre a interferência dos algoritmos das redes sociais nas eleições. Mariana, isso me parece absolutamente evidente. Eu diria para você que não houve eleições no mundo ocidental, pelo menos nos países mais relevantes, nos últimos 5 anos, que não tenha sido ganho com máquinas de produção e disseminação de fake news. Não vejo qualquer lugar no mundo que isso tenha acontecido. Todas elas, sem exceção, foram amplamente conduzidas por processos sistemáticos de produção e disseminação de fake news. Então, eu acho que já está respondido. Sim, os efeitos são dos mais relevantes. Né? Isso tem a ver com fake news, isso tem a ver com os algoritmos. São as duas coisas. Né? Bom, acredito que nós finalizamos e também chegamos ao limite do nosso tempo. Eu também tenho uma outra aula agora, às 9 horas, então também preciso sair em poucos minutos. Peço, então, que o pessoal do PET possa, de alguma maneira, fazer um encerramento aí, se considerarem adequado. Bom, obrigada, professor. Gostaria de agradecer imensamente a sua presença, a sua palestra. Foi um conteúdo muito bem apresentado, muito bem explicado. Todas as dúvidas foram tiradas também. Muito obrigada pela sua disposição, pela sua disponibilidade. Agradeço a todos aqueles que participaram em nome do grupo PET-RI. E aproveitando o tema da palestra, sigam a gente no Instagram, curtam a nossa página no Facebook. Aproveitando o seu ensejo, eu queria só fazer um rápido... Me faltou, obviamente, apresentar para vocês o meu livro. Eu disse para vocês no começo, mas, enfim, só quero deixar para vocês aí o link para o livro no chat, para todos que possam acessar e, eventualmente, adquirirem o livro, se quiserem. O livro possui mais referências e, obviamente, uma explicação um pouco mais detalhada com relação a praticamente tudo que eu falei aqui, tá? Então, enfim, para quem se interessou pela palestra, eu aconselho aí a entrar e dar uma olhadinha no livro. Ficarei lisonjeado e honrado se puder ouvir de vocês o que vocês acharam do livro. E agradeço novamente, e desculpa pela interrupção, volta a palavra. Imagina. Gostaria de lembrar também que o link para assinar a lista de presença está no chat. Então, quem ainda não assinou e quer receber o certificado, é só procurar o link, tá um pouco mais para cima, antes das perguntas. E, sem mais, agradeço imensamente de novo, professor, e declaro encerrada a palestra, então. Muito obrigada a todos.